Hoje vamos falar um pouco sobre cinema na Costa Rica, com o produtor de cinema Peter Avilés, que está aqui no Brasil, esteve agora recentemente em Itaúnas, na casa de um amigo que também é produtor de cinema aqui no Espírito Santo. Peter, prazer tê-lo aqui. A gente sempre tem curiosidades a respeito da Costa Rica, é quase vizinha nossa, né, na América Central. Isso. É um país que tem algumas características até um pouco parecidas, né? Da América Latina, né? Da América Latina, né? E também a própria floresta, né? Também um pouco da floresta tropical. Tem alguma semelhança com a nossa. Como que é produzir cinema lá na Costa Rica? Olha, bom, obrigado primeiro pelo convite, Almir, né? O cinema na Costa Rica não é tão fácil assim, porque a gente não tem tantos incentivos privado, da empresa privada, do Estado. Recentemente que tem um incentivo do Ministério da Cultura, que foi o ProArtes, mas é mínimo a cota que ele dá, né, o aporte. Sim. E até esse ano, recente, tem um outro fundo que se chama El Fauno, já é um aporte um pouquinho maior, e já nos últimos anos a Costa Rica se integrou à Ibermédia, que já recebe um aporte maior para projetos cinematográficos. Sim. E teve um outro fundo que foi aí, mas já não existe mais, se chamou Sinergia. Sim. Então é um pouquinho difícil produzir, mas ainda assim estamos levando o cinema, está se produzindo bastante cinema nos últimos anos. Nós temos muita curiosidade a respeito da Costa Rica, até porque, por exemplo, quem é a TV ambiental, nós temos formação também na área ambiental, a gente sabe dos programas que vêm sendo desenvolvidos pelo governo da Costa Rica, de proteção de parques, né? Principalmente essa parte de uso sustentável, né? do ambiente. E muita gente vai lá para prática de esportes. A Costa Rica, por exemplo, se ele não se faz cinema com o tema do meio ambiente, não. Se está fazendo mais cinema de ficção. Sim. Mas no meio ambiente se dá documentário. Sim. Aí sim. Porque a Costa Rica, quase 20% do território da Costa Rica é área protegida, ou parque florestal, ou reserva natural, parque nacional. Então se dá muito turismo nessa área. Mas no audiovisual, praticamente só documentário. E quem é o turista que vai lá hoje na Costa Rica? O turista que vai na Costa Rica é aquele turista que gosta da ecologia, do esporte de aventura, sabe, rafting, muito surf. Costa Rica é muito famosa pelo surf. Já teve campeonato mundial de surf lá. Observadores de pássaros. Também, tudo isso, como te falo. Costa Rica tem a principal fonte de ingresso da Costa Rica é o turismo. Como que você vê o Brasil, por exemplo, nesse aspecto do turismo? O Brasil tem muito pouco desenvolvimento nessa área do turismo, né? Justamente, outro dia eu estava falando com um amigo aqui capixaba, que ele esteve na Costa Rica, o Bragato. Sim. Conversando um pouco, porque eu acho uma semelhança entre a Costa Rica e o estado do Espírito Santo. Sim. Né? Pelo tamanho do país, até a geografia um pouco. Vocês têm serra, nós temos também um vale, você tem um litoral que é muito bonito. Eu vejo que, por exemplo, se a divisa com Minas Gerais fosse o Oceano Pacífico, o Espírito Santo seria igualzinho a Costa Rica. Que interessante. Então, eu acho que, por exemplo, que o Espírito Santo, que é um estado pequeno no Brasil, deveria até promocionar um pouco mais o turismo. E não só o turismo ecológico, das belezas naturais, senão também o turismo de cultura, da cultura capixaba, sabe? Da infraestrutura, tudo. É isso que eu estava conversando um pouquinho com o Bragato. A gente não se olha muito como um grande atrator de turismo, né? Quer dizer, aqui no Espírito Santo, o polo maior de turismo sempre foi Guarapari, uma cidade de praia, né? Agora nós estamos com a região serrana, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, né? Pedra Azul, aquela região lá. Eu estive em Pedra Azul, fui no Caparaó. Nossa, é uma zona muito linda. Por isso que eu acho
que se deveria fazer alguma coisa para incentivar esse turismo, não só nacional, sino também internacional. E agora você está retornando de Itaúnas, né? Gostou lá de Itaúnas? Ah, é maravilhoso, Chivalo, né? Lugar lindo. Até tem uma semelhança muito com uma vila que temos lá na Costa Rica, que se chama Puerto Viejo. Fica no Caribe Sul da Costa Rica. Tem um mar muito lindo, a praia linda, a vila são muito parecidas, as cores. Só que a única diferença é que Itaúnas é vila com mar e dunas, e Puerto Viejo é vila com mar e vegetação verde. Ah, sim, sim. E tem uma água mais clara, né? A água um pouquinho mais clara, a cor e tudo, mas a temperatura da água muito parecida, o ambiente que se dá. Por exemplo, Itaúnas tem o reggae, lá no Puerto Viejo, no Caribe, também é o reggae que comanda, mas Itaúnas tem o forró, que é música própria e local. Do Nordeste, que é muito usado aqui. Que vem um pouco do Nordeste, muito interessante. Verdade. Conhecida até como a capital do forró, Pé de Serra, né? Isso, eu já ouvi falar que em julho você tem um festival, né? Verdade. Qual é a proporção, assim, do turismo hoje na Costa Rica? Olha, o turismo, como eu te falei, né, é a principal fonte de ingresso do país. A Costa Rica tem uma população de uns 4 milhões de habitantes e o turismo por ano está em volta do 2 milhões e 700 mil. Mais da metade da população que vive naquele país, né? É muito interessante. E a agricultura, essa parte a indústria ainda é muito pouco desenvolvida, né? Olha, por exemplo, a nível de agro, até interessante a comparação com o Espírito Santo, porque a segunda fonte de ingresso do país é o café. Ah, o café. E no Espírito Santo se produz muito café. É verdade. Logo, o café de montanha, mais na região montanhosa, né? Ou arábica, né? O café de montanha. Semelhante até um pouco do café da Colômbia, né? É parecido isso com o café da Colômbia. É café de altura, né? Sim. A qualidade do café, inclusive, costarriquenho é muito interessante, né? Quer dizer, tem sido colocado como um dos melhores cafés, né? Está entre os melhores cafés do mundo, realmente, né? Sim. A nível de exportação, está muito famoso no Japão, na China, na Europa, nos Estados Unidos. Não compete muito com a América do Sul, né? Porque a América do Sul tem sua própria produção. Voltando entre a comparação entre Itaúnas e o Puerto Viejo, que isso que eu mais gostei, né? Sim. Dessa semelhança entre o estado do Espírito Santo e a Costa Rica, que estou também com um amigo meu, o Clóvis Mendes, cineasta capixaba. Sim. Estamos querendo fazer um projeto entre os dois países com essas duas vilas. Muito interessante. Tipo como um festival de cinema. Estamos trabalhando nisso, né? E vocês já trabalharam já um patrocinador para essa proposta? Estamos pensando em trabalhar com alguns patrocinadores do Brasil e da Costa Rica. Sim. E procurando apoios governamentais, estatais, para levar o projeto, né? Sim. E a ideia é fazer que os projetos sejam paralelos. Sim. Tanto Brasil e Costa Rica, como Itaúnas, como Puerto Viejo. É um festival muito interessante, muito diferente e muito inovador. Bem, nós vamos agora um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.